Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Boa noite a vocês em casa, que nos assistem hoje através do Facebook. Peço permissão para adentrar o lar de vocês, levando mais uma vez a mensagem do Espiritismo, a mensagem da esperança, através da interpretação e da nosso entendimento em relação à doutrina espírita. Vamos iniciar os nossos trabalhos com uma oração. Antes, vamos nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras, nossas poltronas. Vamos elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, até Deus, rogando a Deus que proteja a nossa casa, proteja os trabalhadores e os trabalhos dos dias de hoje, que possa também abençoar os frequentadores que hoje aqui estão, os frequentadores que estão distantes em suas casas, nos assistindo através da internet, que possa abençoar a todos nós, que possa Deus também nos fornecer a paciência e a tolerância com as fraquezas alheias, que possa Deus também nos reforçar a nossa resignação diante dos fatos, de situações que não podemos mudar. Que Deus possa nos dar forças diante do quadro que hoje nós vimos em todo o planeta, no Brasil, e possamos continuarmos firmes em nossa determinação e em nosso caminho junto ao Evangelho de nosso Mestre Jesus. Bom, nossa palestra de hoje é os atributos de Deus. Por muito tempo, nós sempre fomos ensinados, seja através de nossas famílias, da televisão, da internet, de livros, seja de onde for, sempre nos trazem, na maior parte das vezes, uma imagem de um Deus de longa barba, um velhinho, com um raio na mão, sentado em seu trono, e muitas vezes jogando raio na cabeça de alguém que o deixa colérico, ou que, por acaso, o deixa enciumado por uma determinada situação. Quantos de nós não recebemos essa imagem através das artes, através dos livros, através de uma série de outras fontes, e continua em nossas mentes, sempre quando nós pensamos em Deus, pensamos em um Deus neste formato, mais ou menos algo mais material. As nossas limitações, infelizmente, elas ainda nos impedem de conhecer totalmente, de alcançar toda a compreensão plena do que realmente é Deus. E essa dificuldade, ela é tão grande que desde o início das primeiras revelações que nós tivemos na nossa sociedade judaica cristã, de dar uma boa definição do que realmente é Deus. Moisés, no seu primeiro esforço, nos ensinou o Deus único, que por milênios se seguiu até a vinda de Jesus, preparando o caminho para a vinda de Jesus. Jesus, em seu ministério, se esforçou em mostrar um Deus amoroso, um Pai que quer o fim do pecado e não o fim do pecador, e não a morte do pecador. E, finalmente, a doutrina espírita, mais uma revelação importante para aqueles que abraçaram a doutrina espírita, traz em seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, editado em abril de 1857, em sua primeira questão é: o que é Deus? A resposta dos Espíritos, que é a causa primária de todas as coisas. Nas perguntas seguintes,
no Livro dos Espíritos, Allan Kardec define um outro conceito que é para nós também difícil de compreender, a relação de alguns atributos relacionados ao infinito. Nós podemos entender como infinito algo que não tem começo, algo que não tem fim, algo que nós não conseguimos mensurar, algo que nós não conseguimos imaginar, além da nossa capacidade de compreensão, que teríamos esse conceito de infinito e muitos dos atributos de Deus. Entre os atributos que nós podemos mencionar de Deus, que é a suprema inteligência, suprema e soberana inteligência. Deus, em todas as suas ações e em tudo, é a mais suprema inteligência que existe no universo. Qualquer manifestação, qualquer coisa que seja menor do que a infinita inteligência, esse já não pode ser considerado Deus. Se por acaso qualquer coisa for observada de alguma falha em qualquer ponto, não é Deus. Existe um ser que é soberanamente inteligente e supremo. Deus é eterno. Nunca houve um início e nunca haverá um fim para Deus. Se imaginasse um início, nós poderíamos pensar de que Deus veio do nada. E o nada não pode criar alguma coisa. E se algo criasse, esse seria Deus. Então, Deus sempre existiu e nunca terá um fim. É eterno. Esse é um conceito que devemos ter e imaginar a respeito de Deus. Assim como Ele é imutável. Nenhuma lei, nada do que existe de leis absolutas tem uma possibilidade de mudança. O que acontece com algumas leis de física, algumas leis, é que nós aprendemos mais e essas leis elas são adaptadas, são mudadas a respeito do maior aprendizado. Já aconteceram de algumas leis de funcionarem até um certo determinado ponto dentro da física e com mais descobertas foram mudadas através dessas descobertas, mas não que a lei mudou. O que mudou foi o nosso conhecimento. E essa lei, leis universais, leis das físicas, leis da biologia, leis do funcionamento do universo, elas são imutáveis. Se nós pudéssemos imaginar qualquer coisa que mudasse, como que nós iríamos nos sentir, imaginar que algo que sempre imaginamos como certo, de repente passa a ser diferente? Por exemplo, vamos imaginar a lei de livre-arbítrio. Se nós não fôssemos permitidos usarmos de nosso livre-arbítrio à medida em que nós evoluímos, como que ficaria a nossa relação e nosso entendimento com o universo? Deus é onipotente. Não há nada mais poderoso que existe no universo. Se imaginássemos alguma coisa que pudesse afetar a onipotência de Deus, este já não seria Deus. Então é mais do que justo imaginarmos nessa onipotência de Deus. E talvez um dos atributos mais importantes que eu considero de nosso entendimento para uma compreensão melhor de Deus, para a nossa compreensão da nossa vida, é o atributo de que Deus é soberanamente justo e bom. Muitas das vezes nós não compreendemos essa justiça, essa bondade,
E por falta desta compreensão, algumas vezes acabamos fazendo julgamento errôneo a respeito do próprio Deus. Eu tive contato com algumas pessoas que sempre questionavam se Deus era realmente bom por permitir determinadas situações. Essa pessoa, ela se considerava ateia, porque não conseguia imaginar Deus permitindo que certas coisas acontecessem com, por exemplo, com seres inocentes. Essa pessoa ela é uma defensora acirrada dos animais, não compreendia o mal que é realizado, que era feito no planeta inteiro com relação a seres que não têm nenhum tipo de karma, que não têm nada além de um instinto de defesa, de se alimentar, de sobrevivência, e que acaba sofrendo nas mãos de seres humanos. Como que Deus pode ser justo e bom permitindo esse tipo de coisa? Ainda, para nós podermos responder, teríamos que fazer um trabalho a respeito da nossa própria situação de livre-arbítrio, da nossa situação onde que Deus deixou bem claro, no ponto onde que nós estamos, na fase de evolução que nós nos encontramos, o mal ainda é necessário, o escândalo ainda é necessário, mas ai daqueles que vierem pelo escândalo. Através dessa situação do nosso livre-arbítrio, há outra lei, imutável, lei de Deus, de causa e efeito. Através das nossas causas, através de ação e reação, através das nossas ações, teremos reações do universo e de nós mesmos, com a nossa consciência, em função dos nossos atos, das coisas que nós acabamos realizando. Então, em todo momento, se nós temos em nossa mente de que a justiça e a bondade de Deus são infinitas, além da nossa compreensão, nós podemos lidar com a nossa vida, com o nosso dia a dia, de uma maneira muito mais branda. Porque se a partir do momento que nós temos confiança nesse atributo, nessa verdade com relação a Deus, é uma coisa que simplesmente naquele momento que nós não temos controle de algo, nós não compreendemos. Nós não compreendemos verdadeiramente a justiça de Deus. Mais um atributo de que Deus é infinitamente perfeito. Nada em suas obras, nada do que foi realizado, nada de tudo que nós podemos ver no universo, ali teremos a perfeição de Deus. Muitas das vezes nós podemos achar, não é possível que o homem, que a humanidade, que o planeta, o que nós estamos vivendo hoje, ali tenha bondade, justiça, a perfeição de Deus. Mais uma vez é a nossa falta de compreensão com relação aos próprios planos de Deus. E por último, que Deus é único. Não há nenhum outro ser em sua infinita bondade, infinita justiça, em sua perfeição, onipotente, onipresente. Deus também, Ele está presente em todo o universo de uma forma, uma mensagem que foi recebida pelos Espíritos, em que Allan Kardec reproduziu, de que assim, imagina o teu corpo e o perispírito que nós possuímos. Qualquer coisa que ocorre em nosso corpo, qualquer pontinho, qualquer coisinha, essa informação ela é transmitida e recebida pelo espírito. Porque nós estamos envolvidos num outro perispírito, numa forma semimaterial para comunicar essa informação.
no universo, era como que se nós estivéssemos envoltos num tipo de fluido, onde que essa informação, qualquer coisa que nós tentamos o contato com Deus, a maneira como nós transmitimos os nossos pensamentos, a força o desejo dessa comunicação e a nossa vontade, essa comunicação ela se passa de forma imediata nesse fluido, chegando até onde que deve chegar. Através de uma oração, através de um pensamento, através de um desejo. Esse fluido ele já é conhecido inclusive pela ciência. A ciência ainda ela chama isso de matéria escura. Allan Kardec, que essa matéria escura está em todo que é lugar, no vácuo, no espaço. Os cientistas hoje já sabem da existência disso através de cálculos matemáticos. Através de cálculos matemáticos, eles sabem de que existe uma matéria escura onde que pode fluir tudo, onde que é a origem de tudo. E dentro dessa matéria escura, nós podemos, através dessa matéria, transmitir os nossos pensamentos, transmitir as nossas orações, até chegar a Deus. Eu tenho uma pequena história aqui para contar, a respeito de que Deus sabe o que faz. Muito tempo num reino, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre o lembrava dessa verdade. Em todas as situações ele dizia: meu rei, não desanima, porque Deus é bom. Um dia o rei saiu juntamente com seu súdito e uma fera da floresta atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou de que o rei perdesse o dedo mínimo da mão direita. O rei, furioso pelo que havia acontecido, e sem mostrar agradecimento por ter tido a sua vida salva e pelos esforços do seu servo, perguntou: e agora? O que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido o meu dedo. E o servo respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso dizer-lhe que Deus é bom, e que mesmo isso, perder um dedo, é para o seu bem. Ele perdeu um dedo, e o servo ainda continua insistindo, isso é um bem para ele. O rei, indignado com a resposta do súdito, mandou prendê-lo na cela mais escura e mais fédida do calabouço. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar. E aconteceu que ele foi atacado, desta vez, por uma tribo de índios que viviam na selva. Esses índios eram temidos por todos, pois sabia-se que faziam sacrifícios humanos para seus deuses. Mal prenderam o rei, passaram a preparar o rei, cheios de júbilo, o ritual de sacrifício. Quando já estava tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar a vítima, observou furioso: esse homem não pode ser sacrificado, pois é defeituoso, falta-lhe um dedo. E o rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre e aliviado, libertou seu súdito e pediu-lhe que viesse à sua presença. Ao ver, o servo abraçou-o afetuosamente, dizendo-lhe: meu caro, Deus foi realmente bom contigo. Você já deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos. Mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você fosse preso da maneira como foi? Logo você que tanto defendeu. O servo sorriu e disse-lhe: meu rei, se eu estivesse junto contigo nesta caçada, certamente seria sacrificado em teu lugar, porque não me falta dedo algum. Nós não compreendemos todas as ações de Deus,
todas as ações que acontecem com nós. No momento atual que nós estamos passando, principalmente com relação à pandemia, uma situação extremamente difícil para todos nós, para aqueles que estão perdendo empregos, para aqueles que estão sentindo o medo, o pavor de uma situação instável, para aqueles que estão perdendo entes queridos, para aqueles que têm pessoas doentes, e ainda nós não compreendemos ou nos revoltamos diante da situação. As mensagens dos amigos espirituais nos dizem de que no planeta Terra nós temos 8 bilhões de habitantes, mais ou menos. No plano espiritual nós temos em torno de 40 a 54 bilhões de espíritos. Milhares e milhares e milhares e milhares, esperando uma oportunidade única de reencarnar neste momento no planeta Terra, implorando uma oportunidade, porque o momento é único e nós ainda não conseguimos identificar, não conseguimos saber ou ver de que diante das dificuldades nós podemos superá-la e nos aprimorar moralmente. Cada um vai ter a sua dificuldade, cada um vai ter a sua situação onde que é preciso compreender e aproveitá-la para o seu próprio desenvolvimento. Não vamos nos revoltar, não vamos nos entristecer, não vamos deixar o medo tomar conta de nós. Vamos ter confiança num Deus infinitamente perfeito, um Deus infinitamente justo e bondoso, para podermos seguirmos as nossas vidas, aproveitando o máximo possível daquilo que Deus nos deu. Que Deus abençoe a todos e um bom final de semana.